Queridos irmãos, é com alegria e gratidão que eu vos peço licença para falarmos de uma obra como o livro Boa Nova. Obra essa que nos envolve, transportando-nos a essa ambiência do Cristo Jesus, assim que nos debruçamos os olhos e as mentes sobre este presente dos altos planos, porque é um presente. Primeiro, pela grandiosidade das luzes que são dirigidas até nós nesta obra. Segundo, a autenticação da paternidade do Pai, da grandeza do amor, que nos leva a conectar com o nosso DNA divino em todas as passagens aqui nessa obra, que são muito cuidadosamente, com muito amor, particularizadas por Humberto de Campos, o autor espiritual da obra, porque é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Toda a nossa gratidão a esse irmão querido, né? E à medida que nós vamos lendo esse livro, nós tomamos ciência do quanto nós estamos negligenciando todo esse cabedal de luz, esse conhecimento que vem sendo jorrado sobre a humanidade terrestre, e o nosso descaso tem sido muito grande em busca da real felicidade, porque todos nós queremos ser felizes, falando de felicidade, mas não sabemos quando fazer e o que fazer, tendo um roteiro deste na mão, né, desde que Jesus, há mais de 2000 anos, deixou para nós. Veio a doutrina espírita, em 1957, com o emissário do alto, Allan Kardec, que vem de outro orbe, mais evoluído, para nos empurrar mais um pouquinho, alavancar em nós essa vontade de saber, de querer melhorar a nós mesmos, de sair desse lugar de dor, de sofrimento, né? Fazer da dor aquele recurso para sermos felizes. E é possível, né? Então, nós tomamos ciência através de uma obra como essa e de várias outras. Essa obra é de uma grandeza. E quando a gente começa a ler e remete o nosso pensamento, nossa experiência a ele, o clima na nossa vida dá uma modificada. É como se a gente entrasse no eixo e tomasse consciência do que viemos a este orbe. Então, esta obra nós temos que agradecer muito, porque ela vem confirmando a necessidade premente, principalmente nos dias de hoje, onde a gente está passando por essa transição, né? Não dá mais para ficar deixando para depois, deixando para a próxima reencarnação, de nos entendermos com o nosso próximo, de estendermos as mãos. Assim como a vanguarda tem feito conosco, né? A vanguarda estende a mão à retaguarda o tempo todo. E nessa obra a gente vê como que isso é claro, é explícito, né? Desde a criação do nosso orbe terrestre, quando o planeta Terra recebe os emissários de outros orbes mais evoluídos, a nos auxiliar no progresso moral e intelectual. Não só representado na figura de Maria, que é o último capítulo desse livro, a mãe de Jesus, né? Mas também nós vamos ver na figura de Nicodemos, o doutor da lei, que intercede por Jesus, né? Ele defende no julgamento, lá no Sinédrio, ele junto a José de Arimateia, ele vai também pedir para que a Herodes, né, José de Arimateia pede, que seja dado a permissão a eles de darem um túmulo, de fazer um sepultamento de Jesus, né? E agora, nesse momento, nós não podemos recuar mais, né? Porque nós encontramos aqui
reencarnados com o propósito de ajudarmos uns aos outros. E esse livro é a nossa carta de seguir o Cristo, de entender que nós também estávamos lá, né? E a nossa evolução, ela vai acontecer agora, né? Estamos aqui no quem, no aqui, no agora. Como é que é? Vamos deixar para depois? Então, gente, Boa Nova é uma obra sem par. Tantos estudiosos e pesquisadores escreveram sobre a vida de Jesus e sobre o Evangelho, mas eram homens, né, encarnados que se basearam nos documentos históricos disponíveis. Mas Humberto de Campos, a preciosidade de Humberto de Campos para escrever sobre a passagem de Jesus aqui na Terra, nenhum homem encarnado teve essa condição, né? Foi porque não teve esse acesso a esse material. No plano espiritual, Humberto de Campos, ele assiste, ele lê e sente as passagens que transpôs nessa obra com grande maestria, com grande cuidado, com grande poesia, né? Ele entra na obra, ele entra nesse quadro, né? São 30 cenas que ele vivenciou nas altas esferas. E essas cenas são trazidas neste livro, desde o capítulo 1, quando ele vai falar do Império Romano e dos céus, né? O livro Boa Nova trata-se de uma obra essencialmente sobre a vida de Jesus, né? Da intimidade dele, da sua magnitude, a sua mensagem de amor, um Jesus próximo, amigo, na essência do amor, puro amor. E ao lermos, nos sentimos dentro da obra, né? Nós nos sentimos ali personagens do livro. E será? Será onde estávamos nós quando esta obra estava ali ao vivo e a cores acontecendo naquela região? Não é? Nós nos emocionamos a cada passagem desse livro, nos sentimos ali ao lado de Jesus, ao lado dos apóstolos, ao lado daqueles que estavam buscando entender aquelas parábolas, buscando seguir. Humberto de Campos, ao trazer a obra, ele se vê dentro dessa esfera do Cristo, junto dos apóstolos, com toda a sua pujança, na sua forma literária, envolvente e inusitada, nos transfere para dentro das passagens e passamos a caminhar ao lado de Jesus, ouvindo, sentindo a poeira em nossos pés, das ruas, das vielas, de Betânia, de Nazaré, de Cafarnaum, de todas as outras por onde Jesus passou, né? Humberto de Campos inicia a obra e no prefácio dessa obra ele mesmo traz exatamente assim. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. E ele fala desse amigo ali que estava dispensando a ele as mãos para que ele fizesse essa obra, de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, né? Humberto de Campos aparece para Francisco Cândido Xavier em 1934, após a sua desencarnação. Ele escreve através da mediunidade de Chico, de psicografia, dezenas de contos bem esparsos e 15 livros, todas elas com requinte de filosofia, de história, de ciência, religião e revelações do mundo espiritual. Quem não leu essa obra ainda, não sabe o que está perdendo.
Emmanuel surge na vida de Francisco Cândido Xavier em 1931. Então, 4 anos antes de Humberto de Campos convidar Chico para trabalhar com ele, né? E o primeiro livro de Emmanuel foi o livro Emmanuel, né? Que traz ali o Evangelho e as informações da história, da ciência, da filosofia, né? E depois mais de 200 livros, centenas de mensagens, espaços também. André Luiz, né, inicia o contato com o Chico em 1943. Então, quase 10 anos depois do primeiro contato de Humberto de Campos com Francisco Cândido Xavier. André Luiz escreve ali 13 livros, né, de extrema preciosidade, porque ilustra para nós a nossa vida no plano espiritual, o que nós precisamos fazer no aqui e agora, para no plano espiritual alcançarmos, ao invés de darmos trabalho, trabalhar em favor daqueles que aqui estão reencarnados, né? Então, queridos irmãos, quem era Humberto de Campos? Humberto de Campos era de origem muito humilde, era filho de Joaquim Gomes de Farias Veras e Ana de Campos Veras. Ele nasceu no Maranhão em 1886, no dia 25 de outubro, numa, então, vila chamada Vila Miritiba, no município maranhense, e hoje essa vila recebe o seu nome, né? Ela é chamada de Humberto de Campos. Vamos lembrar aqui que ele nasceu em 1886 e Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, vai nascer em 2 de abril de 1910. Então, tem aí um tempinho bom, né? Com a morte do pai, Humberto de Campos, aos seus 6 anos, muda para São Luís, no Maranhão, onde ele começa a trabalhar, ainda muito jovem, né, no comércio local para auxiliar na subsistência da casa. Aos 17, ele muda-se novamente para o Pará, onde começa a exercer atividade jornalística como colaborador e redator na Folha do Norte e na Folha Província do Pará. Veja bem, aos 17 anos, ele já começa a escrever para o jornal da cidade. Então, a gente fica aqui a pensar que espírito era esse, né? Que capacidade era essa? E ele já escrevia muito bem. Ele sempre escreveu muito bem. Jornalista nato que era. Em 1910, contava com seus 24 anos, ele publica o seu primeiro livro de versos. Os versos onde o livro é intitulado Poeira, que era a primeira série dos seus livros, né? Que lhe dá um reconhecimento razoável. Isso em 1910, ele com 24 anos, e era quando nascia Chico, no dia 2 de abril de 1910. 2 anos depois, ele muda-se para o Rio de Janeiro. Então, ele era jovenzinho, né? Tinha lá, o quê? Seus 26 anos, aí, mais ou menos, né? Ele muda para o Rio de Janeiro, prossegue a sua carreira jornalística e passa a ganhar destaque no meio literário da capital federal, na época, Rio de Janeiro. Angariando a amizade de escritores como Coelho Neto, Emílio de Menezes, Olavo Bilac, começa a trabalhar no jornal O Imparcial, ao lado de figuras ilustres como Rui Barbosa, José Veríssimo, Vicente de Carvalho e João Ribeiro. Torna-se cada vez mais conhecido no âmbito nacional por suas crônicas publicadas em diversos jornais
do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outras capitais brasileiras. Inclusive, depois de um certo tempo, vamos guardar isso aí, ele adota o pseudônimo de Conselheiro XX. Vamos guardar isso aí. Ele veste o fardão da Academia Brasileira de Letras e, em meados de 1900, 1931, surge-lhe um diagnóstico de hipertrofia da hipófise. Uma doença complicadinha, e tem problemas também na bexiga, e surge aí a doença se alastrando de uma forma meio rápida. Em uma de suas crônicas, ele já, com as suas dores, ele relata, e de uma forma muito especial, mas fala exatamente do quanto ele sofria com essas dores. Era como se um espinho cruel da doença em sua carne o trouxesse para a realidade da vida. Então, julho de 1932, em sua coluna para Diário Carioca, Humberto de Campos já tinha tomado conhecimento do livro Parnaso de Além do Túmulo, né? O primeiro livro lançado por Chico Xavier, através da mediunidade, que Emmanuel já havia surgido para ele em 1931. Em 1932, ele já estava trabalhando, né, psicografando. Humberto de Campos toma conhecimento, tem uma certa admiração, mas crítico que era, ele faz ali alguns comentários e torna isso público no Diário Carioca. E por 2 vezes ele fala desta obra, reconhecendo ali que o Chico, Francisco Cândido Xavier, ainda era um menino, né, comparado com a idade dele. E Chico realmente tinha 22 anos. E lá na frente nós vamos ver que, através de Chico, ele dá uma consertada nisso aí, né? Nesses comentários inadequados, equivocados, que muitas vezes nós precipitadamente, com o nosso senso crítico, com o César que habita dentro de nós, a gente faz uns comentários desnecessários, né? Lembrando aqui de Sócrates, que é útil. Vai ajudar a quem? Né? A nemêutica socrática. Então, se o comentário não for útil aos outros e útil só a mim, vamos nos silenciar, que Chico ensinava muito bem, nos ensina. E mais tarde, então, nas suas comunicações, ele retrata essa questão aí, né? Porque ele vem pedir a Chico que transmita as suas chamadas reportagens do plano espiritual, né? Ele desencarna em 5 de dezembro de 1934. Ainda jovem, né? Novo, no Rio de Janeiro. O primeiro contato de Humberto de Campos em espírito foi 3 meses após o seu desencarne, o seu falecimento, em março de 1935. Ele faleceu em dezembro de 34. E é um contato em desdobramento. Emmanuel leva Chico ao encontro de Humberto de Campos, na espera em que Humberto se encontrava, né? E curioso que quando o Chico queria trazer uma cena, personagens, quando Emmanuel queria trazer cenas a serem escritas por Chico, ele trazia aqueles personagens do ambiente espiritual ao Chico e não levava Chico a esses personagens. Que foi assim que aconteceu quando em contato com Humberto de Campos, em desdobramento. E Chico
Chico conta isso, tem o depoimento de Chico falando exatamente assim. Sonhei que uma pessoa me apresentou a Humberto de Campos em um lugar do céu muito azul e brilhante. No chão havia uma espécie de vegetação que não deixava ver a terra. Não vi casa alguma. O que me impressionou mais é que as pessoas estavam sob uma árvore frondosa e tão branca que quando o sol batia em suas frondes, de folhas delgadas, que parecia uma árvore de cristal. Ele, né, Humberto de Campos, veio ao meu lado, me estendeu a mão com bondade, dizendo: "Ah, você é o menino do Parnaso?" Então, foi assim o primeiro contato, 3 meses após o desencarne de Humberto de Campos com Chico Xavier. Né? Esse encontro, né, ocorreu durante o desdobramento do sono físico de Chico, né? Então ainda jovem, né? E quando o espírito se destacou e se apresentou ao médium, Chico ficou muito encantado com aquela visão, com aquela forma como Humberto de Campos foi apresentado aí, né? E um pouco mais tarde, em março deste mesmo ano, 1935, surgem as primeiras páginas, né? Tendo como primeiro texto o livro Palavras do Infinito, e o primeiro texto é A Palavra dos Mortos, que é uma obra que nós precisamos ler com muito cuidado, com muita dedicação. Humberto de Campos é fantástico para narrar e trazer para nós as informações do plano espiritual. E nessa Palavra dos Mortos tem um trechinho que é exatamente assim: tendo como assunto a descrição do intenso trabalho da espiritualidade de irmãos de outras esferas mais evoluídas, dedicando-se ao progresso humano e à dedicação à evolução da Terra. Então, neste capítulo, nesse primeiro capítulo do livro Palavras do Infinito, a Palavra dos Mortos, esse capítulo já vem falando como que ele ali estava se inteirando, né, desses irmãos, o quanto eles trabalharam e trabalham ainda em favor do nosso crescimento moral e espiritual. Irmãos de outros orbes que vêm para nos auxiliar aqui no planeta Terra. Isso no livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz, né, com muita propriedade. Então, nesta mensagem, ele ainda fala assim: existem poucas probabilidades de eficácia no esforço dos mortos em favor da regeneração da sociedade dos vivos. Contudo, as atividades de ordem espiritualista na atualidade do mundo constituem a derradeira esperança da civilização. Sou agora um dos que veem de perto o trabalho intenso das coletividades invisíveis pelo progresso humano. Sinto ao meu lado a vibração luminosa do pensamento orientador das sentinelas avançadas de outras esferas da evolução e do conhecimento. E reconheço que somente das concepções do moderno espiritualismo poderá nascer o novo dia da humanidade. Então, ele já começa a trazer essas informações para nós do plano espiritual e do quanto que nós precisamos tomar ciência, arregaçar as mangas, olhar para nós mesmos e cuidar da nossa evolução. E aí nós vamos ajudar o progresso do planeta Terra. Mas precisamos primeiro olhar para nós.
essas questões nossas que estão nos deixando nas ilusões. E ele continua falando assim: e embora a negação sistemática dos homens diante dessas realidades consoladoras, os túmulos vêm deixando escapar os seus profundos e maravilhosos segredos, falando a palavra tocada de conforto e de claridade sobrenaturais. Então, o que nos aguarda quando nós temos a real dedicação ao trabalho no bem, ao trabalho do amor, ao trabalho do próximo e a nós mesmos. Em 1º de maio de 1936, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele escreve a sua mãe. Aí ele fala com amor e simplicidade, né, daquele médium que ali o servia, né, de intermediário para que ele falasse e relembrasse a sua vida nos primeiros anos de vida. E ele relembra que a pobreza daquele médium que estava ali o ajudando a comunicar, né, a pobreza e a simplicidade, lembrava da sua infância e do quanto a pobreza da Terra do Sal, lá da vila de Miritiba, era ali retratada no dia a dia daquele médium. 2 anos depois desse fato, a mãe de Humberto de Campos envia uma foto de Humberto, ele de pardão, todo bonito. Bonito, ele se dizia muito feio, mas essa foto, quem vê, acha que ele está muito bonito. E pelo trabalho dele, ele é muito lindo, né? É uma foto que ela envia a Chico, a Francisco Cândido Xavier, agradecendo ali pelas mensagens e pelas notícias que ele trazia do seu filho. E ela reconhecia ali a veracidade dos fatos e sabia que aquele que estava escrevendo era o seu filho. Olha que emoção. E que depois Chico recebe essa foto e atrás da foto tem lá a dedicatória da mãe, da dona Ana, né, para Chico Xavier, mas Chico encaminha essa foto, atrás tem o encaminhamento, a dedicação, para Clóvis Tavares, seu grande amigo, né? E essa foto é colocada no Museu do Instituto Espírita da Escola Jesus Cristo, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, onde Clóvis Tavares ali dedicava o seu trabalho aos necessitados, né? O livro Boa Nova é o 5º livro da sequência dos 15 livros, né, trazidos por Humberto de Campos, né? E nesse período houve um caso chamado Caso Humberto de Campos, né? Que depois desse Boa Nova, o 5º livro, ele passa a se denominar com o pseudônimo de Irmão X. Lembra que lá, intuitivamente, ele, em alguns pontos, no início da sua carreira, ele se designava e se assinava Conselheiro XX? Então, quando ele adota Irmão X, a própria família lá na frente vai reconhecer. Mas o que é que acontece? Esse caso é um caso que foi parar na justiça, porque a viúva de Humberto de Campos e os seus filhos entram na justiça, né? Isso quem é do meio espírita conhece, porque eles querem ali os direitos autorais das obras que Chico trazia através da sua psicografia, das obras de Humberto de Campos. Isso é um outro caso, nós não vamos entrar nessa questão, mas é muito discutido e existe relatos em obras sobre esse fato, né? Mais na frente, o próprio filho de Humberto de Campos vai ao encontro de Chico, muitos anos depois, e pede desculpa e reconhece que foi um erro, né? E
Humberto de Campos sofre com isso no plano espiritual, há um impacto aí, mas amorosamente os nossos tutores espirituais o afastam um pouco para que ele não sofresse tanto. Mas ele toma conhecimento tanto que ele opta por escrever com o pseudônimo de Irmão Chico. Como tudo na vida tem os dois lados, né? Nós vamos ver que o tal ditado a males que vem para bem, né? É mais ou menos aquilo que, às vezes, o que a gente quer não é o que precisa ter. E o Criador sabe, né? Porque com isso, esse caso foi parar na justiça e teve uma repercussão tão grande que chamou a atenção para essas obras espíritas e para este caso especialmente, né? Nós vamos lembrar aqui que lá no alto de Barcelona, a queima dos 300 livros, né? As 300 obras espíritas, os 300 livros espíritos, ela também, aquela queima, aquela fogueira, serviu para despertar a humanidade. Oh, o que é isso que está sendo queimado? Não é? E também, neste caso, foi a mesma coisa. O irmão X é uma atitude inteligente desse espírito que, mais para o final da vida, né, lá antes do seu desencarne, ele já tinha a intuição de se chamar por conselheiro XX, e aí deixou uma incógnita na cabeça dessa família, de quem sabia realmente do fato. Então, gente, o desenrolar dessa história nós não vamos nos estender aqui, não. Né? A decisão judicial, a gente sabe que foi desfavorável à família e também o próprio juiz que trabalhou nessa obra, ele acabou se dedicando a esse estudo e trouxe uma obra sobre o título de A Psicografia perante os Tribunais. Existe a obra aí. Né? Então, nós vamos agora entrar na obra maravilhosa que é o Boa Nova. Né? Ele começa a narrar, no seu primeiro capítulo, sobre os desenrolares políticos de Roma, no Império Romano, né? Sobre os Césares, e nesse capítulo, precisamente, quem era o César era Caio Júlio César Otávio, né, que tinha ali as suas particularidades, e no meio político ele não era visto como um grande conquistador, né? O grande império do mundo, na época, era o Império Romano, e como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, ali, naquele meio político, descansava uma onda de uma certa perversidade, egoísmo. O que o César representa dentro de nós? Né? Tudo aquilo que a gente não quer. Né? Lembrando aqui de Paulo, né? O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, o César era bem isso, representando ali as guerras seculares e tenebrosas. Né? Isso no primeiro capítulo, e nós vamos lembrar que Boa Nova nos remete ao bom combate, ao Evangelho em nós. Né? Esse César aí representando a nossa ambiguidade, né? E ainda habita dentro de nós, né, gente? Nós não podemos, nós oscilamos muito. Ora estamos no alto do monte, ora lá embaixo, ora estamos em Jerusalém, ora estamos lá embaixo. Então, a gente tem que lembrar
que, abrindo bem os olhos, nós estaremos diante de nós mesmos. Esses olhos têm que ser primeiro para nós. Vamos olhar como é que a gente está fazendo no nosso dia a dia, como que é o Evangelho nosso, como nós levantamos e como nós deitamos, né? Porque diante da Boa Nova, e aos poucos que a gente vai fazendo isso, a gente também tem que ter caridade, né, para conosco, e essa substituição dos velhos hábitos, ela se dá aos poucos, mas é um exercício. Tem que haver uma disciplina, tem que haver ali uma programação, né? Tem que ter anotadinho mesmo. Nós precisamos ainda do caderninho, da cola. E Santo Agostinho recomendava isso, né? Vamos ver o que nós conseguimos fazer hoje e o que ficou para o dia seguinte. E Kardec também fala que a cura dessas questões, né, a nossa cura, ela se dá pela substituição de uma molécula malsã por uma sã. É o bom combate de Paulo de Tarso, né? No segundo capítulo, ele vai falar da natureza de Jesus e de João Batista, porque eles eram primos, né? Então, Humberto de Campos traz ali de uma forma tão poética e tão maravilhosa, quando João Batista e Isabel, sua mãe, visitam a casa de Jesus, né? E Humberto de Campos, nos emociona com essa narrativa, porque ele vai falar dos meninos que já se conheciam, desses espíritos que já eram gabaritados e capacitados para trazer para nós um grande chamamento da mudança, né? E aí, Humberto de Campos fala que eles distanciam das mães e vão para o alto do monte, assim, lá nas paisagens maravilhosas de Nazaré. E aí Humberto traz exatamente isso. Diante das paisagens de Nazaré, das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto de toda a Palestina. Eles, Jesus e João Batista, fitando o horizonte, e Jesus, como indicador, mostrava a João as montanhas da Samaria, o Monte Tabor, e aí vai descrevendo a paisagem do que eles estavam ali, já profetizando o que viria a acontecer nesses 3 anos do messianato de Jesus, né? E ali dá para conhecer, né, essa intimidade de Jesus. Porque aí Humberto de Campos fala assim, que Jesus falava como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Então, gente, é de uma lindeza, é uma beleza fora do comum, como Humberto de Campos vai discorrendo essa obra sobre todas as passagens de Jesus aqui na Terra. Todas não, as 30 que ele selecionou, né? A gente presume que essa narrativa tinha ali já uma combinação, né, entre o amor e a verdade, que é o que João simbolizava, né, a justiça, e Jesus, o amor, né? E quando termina assim aquele dia que Isabel vai despedir junto com João Batista, despedir de Jesus, ela fala, Jesus, você não quer passar uns dias lá conosco? E Jesus solta uma frase assim, não, João partirá primeiro. Já era profetizando mesmo que João, né, partiria primeiro que Jesus, antes fazendo a preparação para as pregações, né?
E por assim vai. É notado no terceiro capítulo, é muito interessante, porque Jesus, já adulto, né, ele chega a Jerusalém e está ali no templo, observando, né? E ele é notado no templo de Jerusalém, e ele é notado por sacerdotes que, atraídos por aquele olhar lúcido e profundo de Jesus, né, chamava atenção. E aí um dos sacerdotes, Ramã, que lá na frente seria aquele juiz inclemente, né, no julgamento de Jesus. Ramã dirige o olhar com certo orgulho e desdém e pergunta assim: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus, com toda amorosidade, aquele olhar maravilhoso, compassivo, responde assim: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Com modesta nobreza, claro, né? E aí, Hanan responde: reino de Deus? E gargalha com desprezo. Aí Jesus responde assim: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. No dia seguinte, antes disso, antes dele sair do templo, Hanan pergunta assim: conheces Roma ou Atenas? Roma era o império, ditava as leis, o poder, e Atenas o berço, né, da cultura, da filosofia. Aí Jesus responde assim: conheço o amor e a verdade. Hanan não entendeu nada, né? E logo em seguida, depois desse dia, pela manhã, Humberto de Campos narra quando Jesus sai a convidar os seus discípulos, né? Quando ele passa pela praia e conversa e convida Simão, André, filhos de Jonas, e logo em seguida ele vai convidar Levi. Nesses 3 anos, essas passagens vividas por Jesus e nós, porque nós estávamos lá, né, gente? Não podemos falar que não estávamos. Elas são formuleadas por Humberto de Campos de uma forma magistral, que encanta cada um de nós, nos transporta para dentro dessa obra, para dentro daquela cena. Aquece o coração de quem lê. Então, a gente precisa ter esse livro sempre à mão, sempre na nossa cabeça. Né? E Humberto de Campos vai revestindo todos esses recursos espirituais narrados naquela obra, né? E ele, desenfaixado do corpo de carne, no plano espiritual, e com aquele esforço e disposição de um espírito que almeja e deseja e vai de encontro a ampliar a visão do espírito, porque é quando se abre totalmente a visão, enxergando por todos os poros, ele, nesse esforço, ele se desabrocha para fazer essas revelações para nós. Ele se coloca a serviço, né? Lembrando de Maria, quando ela é convidada pelo anjo Gabriel, e ela coloca: eis-me aqui, Senhor, faça de mim a tua vontade. Né? Quando ela é convidada a receber o menino Jesus no seu pé. Então, em parâmetros menores, né, em nível menor, Humberto de Campos faz isso. Ele desencarna e, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida lá? O que eu posso fazer neste momento em que tudo está sendo revelado para mim, com essa suntuosidade, né, com essa capacidade de elaboração
Eu preciso aproveitar isso, que nós aprendamos com Humberto de Campos, né? E aí ele continua narrando. Nós vamos encontrar nessa obra aquele coração de mãe, né? Aquele coração que quer proteger os filhos e acaba colocando debaixo das asas como uma galinha de pinto. E nos florais de Bach trabalha esse sentimento da mãe de posse através de um floral que chama Chicorée, né? A mãe querendo proteger o seu filho até o final da vida, e nós estamos vivendo coisas assim parecidas, né? Então, Salomé, mulher de Zebedeu, né, trabalhando ali os seus rudimentos de amor, ela vai a Jesus e pede, né, que Jesus coloque os seus filhos ao seu lado, um à direita e outro à esquerda. E o que Jesus fala para ela? E eles beberem do meu cálice. Não sabia ela qual era o cálice de Jesus, né? E nesse trabalho, né, de Jesus, na instrução dos discípulos, ao trabalho da implantação do reino de Deus, ele adverte Judas, né, para não sucumbir ao peso da bolsa, mesmo que pequena, porque Judas fala com ele, não, essa bolsa é pequena, né? Mas ele adverte Judas. E nós sabemos hoje que Judas, ele queria apenas, ele amava Jesus, ele amava o Messias, né? E ele queria, nas suas ilusões, né, trazidas de uma reencarnação, onde ele estava ali junto ao poder político, ele achava que daria a Jesus o poder político para libertar a nação do jugo dos romanos. Equivocado que era, ele não entendeu qual que era o reino de Deus, né? Então, a fidelidade a Deus narrada nessa obra, na luta contra o bem e o mal, a nossa habilidade, a nossa dificuldade de trabalhar o yin e yang, a sombra e a luz, né? De entendermos nossos pais, de honrar o nosso passado, de honrar aqueles que vieram antes, né? E toda a trajetória deles. Assim como esses nossos irmãos que vieram para nos ajudar aqui neste planeta, vieram de outros orbes, com toda a dedicação, carinho e amor, impulsionando ali nosso crescimento, e muitas vezes, muitos deles foram sacrificados em nome da nossa ignorância, né? Assim como o Mestre Jesus, né? E continua Humberto de Campos, na sua narrativa, né, quando ele trabalha o bom ânimo ao dedicado discípulo Bartolomeu, que trazia ali uma tristeza, né? Nós, às vezes, nos envolvemos com uma certa tristeza, uma melancolia, uma saudade do plano espiritual, né? E trabalha também o ser moço e ser velho, porque Pedro, com Jesus, né? Ele era o mais velho dos discípulos, e a gente sabe que nesse trato com os mais jovens, a gente às vezes não entra nessa intimidade dos jovens e entra naquela posição de julgamento, se afasta. Mas aí Jesus fala para Pedro assim, que antes de tudo é preciso ser de Deus. Então, assim, ser moço ou ser velho, Pedro, nesse mundo não interessa. O que interessa mesmo, antes de tudo isso, é saber ser de Deus. Olha a profundidade, né? É saber que tudo isso faz parte da nossa trajetória. Que às vezes vamos ser chamados de tia, né? Ô tia, né? Ô dona. Mas tudo bem, né? Nós já fomos jovens um dia, já vivemos essa alegria, esse impulso do jovem, né? Vai trabalhar ali sobre o perdão. Trabalha nessa obra com muita
preciosidade mesmo, com muita candura, Jesus trazendo para Pedro a necessidade do perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso vai se desdobrando, né? Porque lá na frente, na crucificação, Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma das últimas palavras de Jesus. E ali Pedro, bebendo nessa fonte, representando todos nós, nessa dificuldade de entendermos que o perdão é a nossa libertação, né? Que para que caminhar ao longo da vida com aquele peso sobre as nossas costas, de não perdoar aquele que, por ignorância, nos feriu, ao levantarmos, corrigir a nossa postura e ficar com o que é nosso. O que é do outro é do outro. E perdoar a nós mesmos por termos causado aquela indisposição que levou a esse disparate, a esse desequilíbrio, né? E chegamos no Sermão do Monte. É claro, gente, que eu estou pulando algumas passagens aqui. Humberto de Campos me perdoe, mas a obra é muito grande. Não dá para falar desse livro. Teria que ser um seminário. E olhe lá, né? Então, o Sermão do Monte, isso no capítulo 11, e Humberto de Campos capricha nessa descrição, né? As bem-aventuranças. Nós vamos lembrar que Eurípides Bassanufo, aquele médium mineiro de grande expressão, e ele trabalha com Maria no Hospital Esperança, no plano espiritual junto aos suicidas, né? Aí um trabalhador bem colocado, e talvez seja um irmão que veio de outro orbe para fazer esse trabalho, né? E está aí nos ajudando, assim como o Bezerra não quer partir para outras esferas, prefere ficar aqui nos ajudando, né? No entorno do nosso orbe. E foi nessa passagem do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, que Eurípides testa ali a capacidade e a veracidade das comunicações mediúnicas, porque num encontro, numa sessão especial na fazenda do seu tio, ele desafia o médium, desculpa, gente, desafia o médium mais simples a trazer ali a explicação das bem-aventuranças. E só assim ele entenderia e aceitaria aquelas comunicações mediúnicas. E aí, quem vem esclarecer as bem-aventuranças naquele momento, naquela sessão mediúnica, o apóstolo João Evangelista. E aí não teve mais saída, não teve mais como Eurípides não se entregar a que veio, né? Ali estavam os amigos espirituais de outras esferas, de outros orbes, nesse encontro ali, quando Jesus vai trazendo sobre as bem-aventuranças, né? Quando todos estavam saudosos da presença do Cristo. E ele aparece, surge e fala para todos nós da importância de viver o Evangelho em nós e no nosso convívio, da partilha, de compartilhar com o outro o que o outro realmente precisa, além do pão físico, né? E aquilo ali chamou a atenção de todos nós, aquele momento, só lendo para poder ver que nós estávamos lá e que muitos estavam sendo alertados para a responsabilidade do trabalho com Jesus.
do trabalho em favor dos nossos irmãos menos esclarecidos. Vamos encontrar também Humberto de Campos trabalhando as bodas de Caná, capítulo 12, o amor e a renúncia, né? E aí Jesus pergunta assim a Simão. Ele gostava, né, de trabalhar em Simão a nossa intimidade. E aí ele instigava, ele puxava de todos nós, mas de Simão ele fala assim: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Aí ele vai falar: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com meus amigos e eu amo a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e de paz. Gente, onde que a gente ouve uma fala dessa em outras literaturas? Não desprezando, mas onde nós vamos entender sobre a amizade, sobre os laços que nos unem uns aos outros nessa eternidade. Né? Quem eram esses noivos na boda de Caná? Quem era Jesus junto a esses irmãos? Nós sabemos que nós estamos ligados por laços intermitentes. Né? E Jesus traz isso. E Humberto de Campos capta exatamente a beleza dessa obra, dessa passagem das bodas de Caná. A mulher adúltera. Quem não é adúltero neste mundo? Quem nunca foi adúltero? Adulterar não é só trair o marido ou a esposa. A gente adultera de várias outras formas. E Jesus fala exatamente assim. Cada um traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? Então, nos dando a esperança de que erramos. Sim, erramos. Mas nós temos a oportunidade de fazer o diferente. O erro é uma experiência que nos vai levar lá na frente a reflexões para mudarmos em nós, acendendo essa centelha crística que está por essência aqui dentro de nós. E ele pergunta, quais são as razões que aduzem a essa condenação dessa mulher? Sabes o motivo por que essa mulher se prostituiu? Né? E é quando ele fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram saindo de mansinho, não é? Soltaram a pedra e os primeiros a sair foram quem? Aqueles mais velhos, os anciões, aqueles que já tinham vivido mais. E que queriam ali um julgamento. Né? A lição de Nicodemos. Nicodemos busca Jesus, né? A calada da noite. E Jesus fala, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
vai trabalhando a preciosidade da reencarnação, como que nós vamos formoseando nossos corpos, nossa mente, nosso espírito, ao longo dessa caminhada, ao longo dessa eternidade, dessa espiritualidade que vai, aos poucos, modificando as nossas células. À medida que nós vamos refletindo sobre o Evangelho e trazendo ele para educar as nossas células mais íntimas, nós vamos reeducando não só a nossa mente, o nosso coração, mas todos esses corpos ainda em evolução dentro de nós. Assim como os nossos irmãos que transitam no nosso dia a dia, no nosso convívio. Né? Então, doutor da lei que Nicodemos era, quem quer saber mais detalhes vai pegar a passagem, vai estudar no Evangelho, né? Que Nicodemos defende Jesus no Sinédrio. Ele chama a atenção dos seus amigos sacerdotes, daqueles que ali estavam. E lá na frente, pós o sacrifício, né, pós a crucificação de Jesus, ele, com José de Arimateia, pede autorização a Herodes para dar um sepultamento digno a Jesus. Não é? E aí, Nicodemos leva ali os aloés, a mirra, os penha-ráteis, né, que era a medida da época, e segundo os que estudam com mais cuidado o Evangelho e traduzem tudo isso, penha-ráteis não era pouca coisa, e somente quem tinha um certo poder aquisitivo, e Nicodemos e José de Arimateia eram ricos, né, tinham ali propriedades, e eles doam, abrem mão para dar a Jesus esse sepultamento. E quem tinha os aloés, a mirra, no sepultamento eram os reis. Era um sepultamento, então, que eles deram a Jesus, digno de um rei. E eles sabiam quem era Jesus. E que ele merecia mesmo ser considerado um rei. Né? Isso nós vamos encontrar lá em João 19, no versículo 39. Vamos estudar isso aí. Nós vamos encontrar também a passagem de Joana de Cusa, que é levada à fogueira. Né? Seu filho pede para que a abjure, para que negue Jesus, e ela não. E ela era esposa do intendente Cusa. Né? Na obra, nós vamos ver que ela já era um espírito ciente do que estava ali professando e dando testemunho. No livro Joana e Jesus, o Divaldo Pereira Franco, ele vai falar de particularidades dessa personagem, falando que ela foi Clara de Assis e Joana de Ângeles. E que o filho que pede para que ela abjure é o seu companheiro Nilson, o saudoso Nilson, que esteve com ele durante todo esse tempo, né, nos trabalhos, e que já nos deixou também. A oração do horto, desculpem, o Humberto de Campos vem trazendo a oração do horto, a nossa oração Pai Nosso, né, com muita beleza, ele vai falando dessa oração. Né? Ele trabalha também a ilusão do discípulo, né? Vai falar da ilusão de Judas, a ilusão dele contrariando ali todo aquele trabalho dos discípulos, todos aqueles 3 anos de messianato, porque ele achava que o Messias teria que ter outro posicionamento, mas ele amava Jesus. São reflexões que a gente deve buscar estudar, né?
Humberto de Campos tem um relato do encontro dele com Judas no plano espiritual, e ele traz que até hoje comemora-se queimando Judas, desculpa, mas é necessário que nós hoje reflitamos que esse Judas que está dentro de nós nega e traz Jesus em várias situações no nosso dia a dia, ele traz para nós essa reflexão, né? E também a última ceia, Jesus falando, amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Isaías, 754 anos antes de Cristo, já vinha trazendo sobre essa profecia, né? Sobre a crucificação do Cordeiro, a negação de Pedro no horto, que dói na nossa intimidade falar dessa negação, né? Essa negação de Pedro, quem é Pedro, quem é essa negação. Jesus sabia desse discípulo bem amado, e nós temos desdobramentos lá na frente. Quem é esse discípulo bem amado, trabalhando na terceira revelação? Ele vai falar do bom ladrão, da capacidade de cada um de nós dentro do erro, de recuperarmos a nós mesmos, de perdoarmos o nosso erro, sacudir a poeira e partir em frente, fazer o bem pelo bem. E os 500 da Galileia. Jesus trabalha ali com muito cuidado, muito amor por todos nós. Quem são esses 500, né? Desde que é trabalhada a questão dos 70, né? Primeiro começou de 2 em 2, e cada 2 iam trazer ali os 12. Como que isso virou os 500? É outro estudo. Nós vamos fazer um outro estudo sobre isso depois. Nessa questão da negação de Pedro, é trabalhado a fragilidade humana, né? Jesus lá na cela, Pedro desejoso de ajoelhar ali perante Jesus, suplicar o perdão por ter nos negado. Mas Jesus já havia falado que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o trairia, né? Nisso que Pedro está lá desejoso de ajoelhar aos pés de Jesus, Jesus lá na cela, ele do lado de fora, ele sente uma presença confortadora ao seu lado. Era a presença do Mestre. E Humberto de Campos traz isso de uma forma tão emocionante que toca cada um de nós. E Pedro lembra das palavras de Jesus, as palavras consoladoras. Pedro, o ser humano é mais frágil que o perverso. Olha a maravilha, o ser humano é mais frágil que o perverso. Isso para nós. Nos 500 da Galileia, eu vou ler um pedacinho da fala de Jesus, que nós estamos chegando no final do nosso estudo. E aqui, nessa energia gostosa, amorosa que falar do Evangelho nos traz, Jesus fala assim: amados, a cada um se afigurou escutar na câmara íntima do coração. Isso é a fala de Humberto de Campos. Eis que retorno, amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. É a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Um
constituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora das suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios, e tomai a vossa cruz para seguir. E aí ele continua falando, e ele vai falar do trabalho intenso das coletividades invisíveis pelo progresso do mundo, que é lá na frente, na primeira mensagem do livro Palavras do Infinito, quando Humberto de Campos fala da palavra dos mortos, no primeiro capítulo, ele traz o trabalho dessa coletividade. Ele fala que conheceu no plano espiritual o empenho desses irmãos, que em favor, ele fala os mortos, mas os espíritos, né? A verdadeira vida, que é a vida espiritual, trabalhando em favor dos vivos aqui na Terra, alertando-os. Então, é o trabalho da coletividade, dos outros ordens em favor de nós. Aí, Jesus continua. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas tendas estão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhes dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, um supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror tereis, o coração coberto de cicatrizes e de estragos. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, vosso percurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do que clama no deserto, provocando muitas vezes o escárnio, a negação da parte dos que dominam a carne perecível. Então, era Jesus ali nos esclarecendo sobre o que nós enfrentaríamos à medida que nós tomássemos posturas em busca do reino de Deus. Da implantação primeiro em nós, trabalhando todas essas informações, primeiro na periferia da nossa consciência, mas depois trazendo para a nossa intimidade, trazendo o que é a instalação do reino de Deus. Primeiro aqui na terra do nosso coração. E Humberto de Campos termina no capítulo 30, falando, narrando sobre Maria, esta mulher, mãe de Jesus. E ele traz ali a intimidade de Maria, a Maria mulher, durante esse livro, né? Como ele vai descrevendo sobre a vida de Jesus, o entendimento do que é ser um espírito como Maria, que veio de um outro ordem, veio de Sírios, para trabalhar aqui em favor do progresso de todos nós, né? Fazendo parte dessa coletividade de colaboradores do Cristo, recebendo-o como filho, né? Então, ele traz ali o sofrimento de Maria
aos pés da cruz, e ela rememora toda a sua trajetória, né? E é perguntado para ela assim, Humberto de Campos traz que ali, naquele sofrimento, ela ouve uma voz, fala assim, que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. E uma voz amiga que falava ao seu espírito das determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção das divinas criaturas. Seu coração, Maria ali, arrebentava em tempestades e lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a afirmação de sincera humildade. Faça-se na escrava à vontade. O apóstolo João sempre ali presente, né? Nós sabemos que Maria depois vai para Éfeso, porque João é convidado a Jesus a ser filho de Maria e Maria a mãe de João, onde ali Maria vai pregar, vai trabalhar até o seu desencarne, quando quem vem recebê-la é Jesus. E ela pede que antes de ser levada aos altos planos, que ela possa visitar aquelas regiões onde ela viveu e onde os cristãos foram entregues aos circos, onde estavam nas prisões, né? E ela leva ali o seu amor de mãe àqueles espíritos, àqueles irmãos encarcerados que estavam ali por seguir o seu filho em busca do reino de Deus, a cantar. Ela aproxima de uma jovem e sopra para que ela cante. E os cristãos entram na arena cantando. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer essa oportunidade de trazer essa obra um pouquinho mais para perto de mim e falar dela aqui neste momento. Então, nós vamos agradecer, eu agradeço a Humberto de Campos, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier e a todos os que trabalham em favor do nosso impulsionamento ao bem, ao nosso crescimento moral, espiritual, intelectual. Nossa gratidão a todos. Amado Mestre Jesus, estamos aqui gratos por este momento, pela nossa vida, pela reencarnação. Gratos, Senhor Jesus, a todos esses irmãos que colaboram para a vinda do seu reino, primeiro dentro de nós, na nossa intimidade, na nossa mente, no nosso íntimo. E depois, estendendo a todos aqueles que conosco convivem. Muita paz para todos. Que a luz divina que iluminou a todos no trabalho dessa obra, e a esse irmão Humberto de Campos, e a esse médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, possa também abundar o coração de toda a humanidade, de todos nós ainda reencarnados e também desencarnados, aos nossos jovens, aos nossos doentes, aos nossos velhos, aos nossos anciãos, àqueles que também têm a oportunidade de fazer a mudança em sua vida, buscando o olhar de Cristo no vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, meu fardo é leve, meu jugo é suave, aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração. E também, lembrando da passagem, eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei convosco. Muita paz para todos. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.